é a área de energias renováveis. Energias renováveis em vários temas diferentes, energia solar, biocombustíveis e assim por diante. Mas esse ano, nesse capítulo da energia renováveis, também haverá um incentivo para empresas desenvolverem partes, peças, projetos do carro elétrico. Nós precisamos começar a entrar nessa área do carro elétrico. O Brasil tem hoje, toda a sua frota de automóveis utiliza álcool, etanol. Isso nos dá uma vantagem muito grande, mas o carro a gasolina, que tem uma parte de álcool, ou o carro flex fuel, ele usa um motor que é um motor muito ineficiente. O motor a explosão é ineficiente. A eficiência média, quer dizer, quanto de energia está no combustível e quanto chega lá no final, ela não ultrapassa 20%. Ou seja, 1/5 da energia é usado. O motor elétrico é muito mais eficiente do que o motor a explosão. Ele tem eficiência da ordem de 80%. Então, os carros elétricos têm dificuldades, é uma tecnologia nova, faltam baterias com grande capacidade, mas, de qualquer maneira, nós precisamos entrar nesta corrida para o desenvolvimento do carro elétrico. O total dos editais da FINEP, como eu falei, vocês vão ter conhecimento detalhado posteriormente, incluindo a subvenção econômica, é 835 milhões de reais. Só da FINEP. Ontem houve uma pequena confusão com os números. O CNPq, por outro lado, vai estar colocando no ar um conjunto de editais, um de 40 milhões de reais para pesquisador na empresa, um de 80 milhões de reais para um programa de núcleos de pesquisa emergente, voltados principalmente para regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, um programa para reforçar o PRONEX, que é um programa de núcleos de excelência feito com os estados, no total de 37 milhões de reais. Tem mais alguns, e eu quero chamar a atenção de um edital importante que vai selecionar 2 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, 2 INCTs, para ciências do mar. Os INCTs são formados por instituições já existentes, capitaneados, sediados numa entidade de excelência na formação pós-graduada, na pesquisa, na sua área, e com uma rede por ela coordenada. O INCT tem necessariamente uma rede, não é apenas um instituto. Portanto, o INCT é um instituto virtual. Virtual no sentido de que ele não está localizado apenas num prédio físico, ele está distribuído com os vários laboratórios interligados. Em 2008, este programa foi lançado pelo CNPq, mas com a participação da FINEP, do BNDES, da Petrobras, do Ministério da Saúde, de algumas fundações estaduais. Ele foi lançado para substituir o programa Instituto do Milênio. E esse programa, esse edital de 2008, selecionou 122 INCTs, com um valor total dos projetos de 606 milhões de reais. Foi o maior edital já feito para ciência e tecnologia no Brasil, por qualquer instituição, em todas as épocas. Desde então, os INCTs estão funcionando, implantados, já estão fazendo relatórios, e vai haver um grande edital, novamente, no próximo ano, porque os contratos dos INCTs, os convênios, são convênios com duração de 3 anos. Então, no primeiro semestre do próximo ano, o CNPq vai fazer um outro edital. Nós já estaremos no novo governo, então o que nós vamos fazer para, digamos assim, para tentar assegurar que o programa não tenha descontinuidade? Nós vamos deixar tudo preparado, edital preparado, recursos separados,
e vamos, então, passar para os novos dirigentes do Ministério da Ciência e Tecnologia, do CNPq e da FINEP, as informações de um programa que está em andamento, o edital pronto, contando que ele seja, então, publicado no primeiro semestre do próximo ano. Mas nós estamos nessa reunião da SBPC anunciando que vamos fazer, o CNPq estará lançando nos próximos dias, um edital para selecionar 2 novos INCTs, os 2 voltados para ciências do mar. Por que isso? Porque no final do ano passado, durante o ano passado, na análise dos programas dos INCTs, nós percebemos que houve, como o edital selecionou propostas vindas da demanda espontânea, nós deixamos uma área muito importante sem nenhum INCT específico, exatamente essa de ciência do mar. E um país que tem 8.000 quilômetros de costa, muito importante pela sua biologia, pela sua riqueza marinha, e agora mais importante ainda, também por conta do pré-sal, não podia deixar de ter um esforço nessa área. Então, nós vamos lançar esse edital e esperar que os grupos que trabalham com ciência do mar no Brasil, eles se articulem para fazer propostas. Como nós vamos selecionar 2, nós já temos feito um trabalho de divulgação. Olha, não adianta cada um querer ter o seu instituto. É melhor vocês entenderem o panorama, se organizarem. Acho que poderemos, uma configuração boa, que nós não podemos forçar completamente, podemos estimular, é ter um INCT cobrindo as regiões Norte e Nordeste, certo? Pegando lá da costa do Pará, indo até a Bahia, e tem um outro que cubra a região Sudeste e a região Sul. Os recursos para os 2 INCTs totalizará 30 milhões de reais, o que dará, em média, 15 milhões para cada um. Esse é o dobro do valor que foi concedido para os INCT na rodada anterior. E por que um valor maior? Porque para essa área precisa adquirir embarcações. Então, os INCTs vão ter recursos para adquirir embarcações, para fazerem pesquisa no mar e, portanto, esse é um anúncio importante. Eu quero concluir apenas chamando a atenção, muitos de vocês já sabem, já noticiaram, que há uma semana atrás, exatamente, segunda-feira da semana passada, o presidente Lula encaminhou para o Congresso uma medida provisória chamada a MP das Fundações de Amparo à Pesquisa. Essa medida provisória tem um objetivo principal de regularizar uma situação que estava complicada, porque, como sabem, todas as universidades públicas têm associadas a elas fundações de apoio para o seu desenvolvimento. Boa parte das universidades tem só uma fundação que funciona bem, é o caso da Federal do Rio Grande do Norte. Mas tem universidades públicas que têm 30 fundações. E a fundação, muitas delas, elas deixaram de ter o papel para o qual elas foram instituídas por lei. E algumas começaram a extrapolar as suas atribuições e fazer o que não deviam. Então, o Tribunal de Contas da União começou a entrar no detalhe das contas de alguma delas, até que o Tribunal de Contas disse que aquela lei, do jeito que estava, ela não permitia que a FINEP fizesse convênio com fundações, nem permitia que as universidades tivessem convênio com as fundações. Isso aconteceu há 1 ano e meio atrás, por conta de um acordo no TCU, e durante esse 1 ano e meio tivemos dificuldades, conseguimos fazer com que o TCU prorrogasse o prazo de aplicação, mas as dificuldades agora estão resolvidas definitivamente, porque
a dificuldade que o TCU via na lei anterior, elas agora estão resolvidas pela medida provisória que o presidente assinou na semana passada. São essas algumas considerações que eu queria fazer. Vou passar a palavra, então, ao presidente da SBPC, Marco Antônio Raupp, e depois, então, vamos responder as perguntas. Só queria rapidamente fazer algumas observações, mas me baseando essencialmente no que o ministro está relatando aqui, propondo e descrevendo iniciativas novas. Todo esse conjunto de ações e decisões, tanto no nível de criação de financiamento às empresas, tecnologia, ciência e tecnologia na empresa, financiamento a novos agentes que vão interagir com setores estratégicos, a questão de ciências do mar. Então, são programas que estão saindo do núcleo básico da ciência, que são as universidades, e indo no caminho dos problemas, das questões estratégicas do Brasil, como são essas coisas da exploração dos grandes biomas, né? Exploração com sustentabilidade, que precisa de muita ciência, e também intervenções na linha aí de estimular as empresas a se capacitarem tecnologicamente, desenvolverem produtos para garantir a sua competitividade no mercado global. Isso mostram, exatamente essas ações mostram que nós estamos vivendo uma nova fase da ciência. A SBPC participou desde o início, nessa fase inicial, que durou aí uns 40 anos ou mais, tá certo? De constituição de toda uma competência, um núcleo de competência que se localizou nas universidades. E a partir desse núcleo, agora ele começa a se irradiar por toda a sociedade. A sociedade investe, precisa ter benefícios. Esses programas aí caracterizam exatamente essa irradiação, para levar benefícios para a sociedade, nos vários aspectos, né? Então, nós acompanhamos, da SBPC acompanhamos isso, reconhecemos que houve, nos últimos anos, na verdade, nos 4 últimos anos, na execução do programa de aceleração do crescimento em ciência, tecnologia e inovação, pela primeira vez nós tivemos um planejamento, tá indo para, vamos dizer assim, disciplinar, organizar essas iniciativas. E, mais do que isso, planejamento com sustentabilidade de investimentos. Investimentos que foram assegurados estão sendo executados, como o ministro está anunciando vários aqui, né? Então, a SBPC reconhece isso, sempre defendeu isso. O nosso ministro é uma pessoa da SBPC, ele foi o responsável pela execução, pela formulação desse programa, que é um programa setorial do governo como um todo, não é só do Ministério da Ciência e Tecnologia. O Ministério da Ciência e Tecnologia